Quem que nunca passou uma situação de perigo, onde você é regido pela adrenalina, pela vontade de vencer aquilo que pode vitimar você de algum perigo, da sua integridade física, e numa situação dessa da própria vida, exigir o quê? Que seja julgado e pesado a sua ação com uma balancinha de ourives. É muito fácil. O ser humano embrutece. Toque num filho teu. Se não mata 50 na unha, arranca no dente a garganta de um. Mexa no filho teu. Cada arma tem uma identidade. Olha o número dela aqui, ó. E esse número estava no documento dele, no nome dele. E ele estava na terra dele quando aquele injusto aconteceu. E daí você não pode usar a tua arma de fogo? Eu não sei em que mundo a gente vive. A lei é clara. No seu domicílio ou no seu trabalho. Excelentíssimos componentes do Conselho de Sentença, peço licença para me aproximar de Vossas Excelências para exercer o sagrado direito de defesa de um acusado. A tarefa de hoje, a tarefa de julgar alguém, a tarefa de julgar um semelhante, é pesarosa. Julgar um semelhante não está perto de ser uma tarefa fácil, uma tarefa pedregosa. Ainda mais, excelências, em um caso como esse. Uma tragédia familiar. Ao longo dos meus 30 anos de plenário, não são 30 anos advogando, são 30 anos de plenário, eu quero cometer uma inconfidência comigo mesmo e revelar a Vossas Excelências o quão pesaroso está sendo essa defesa para mim. Julgar o semelhante, além de ser difícil, é uma tarefa que foi dada a Vossas Excelências e Suas Excelências estão aqui a usurpar uma das funções de Deus na terra. O julgamento. Uma tragédia dentro da família. Mas é preciso que tenhamos coragem, força, fé. No contrato social em que nós estamos incluídos, né? Quando a gente entra na faculdade de Direito, nós estamos incluídos, queiramos ou não, estamos incluídos no contrato social. Eu tenho deveres, eu tenho direitos, eu tenho obrigações. E vem uma carta constitucional dizendo o arcabouço de todos os direitos de uma nação, como a nossa. E lá na carta constitucional está dito o seguinte: os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo povo, e não é a tua. O povo vai julgar o crime dos crimes, o crime de homicídio. E por qual razão? Por qual razão? Hoje, fica até um pouco mais fácil de falar o porquê rios de tinta foram escritos, rios de sangue, para que nós conquistássemos essa garantia. É uma garantia constitucional. Por que a legislação, a Constituição não deixou na mão do magistrado? Estudado, treinado, letrado, para fazer isso. Porque os nossos antepassados escolheram que a melhor forma de justiça é a justiça do povo. O Tribunal Popular, com as portas abertas, com o povo participando, e eu ouso chamar de a casa mais democrata de justiça.
E por que eu digo que é um pouco mais fácil? Porque hoje nós temos os desmandos do Supremo Tribunal Federal. Que, diga-se de passagem, querem acabar com o júri. Só não acabam porque está na Constituição. Tem que mudar a Constituição para mudar o júri. E aí suas excelências podem se perguntar o que eu estou fazendo aqui. Não é o caso desse elevado conselho de sentença por conta da experiência que já tem em outros julgamentos. Eu vejo um conselho de sentença absolutamente adequado. Jovens, pessoas mais maduras, mas mulheres e homens experimentados pela vida que têm essa tarefa difícil. E hoje nós podemos comparar o porquê o legislador, porquê o constituinte, porquê a nação, porquê o julgamento popular, porquê um do povo julga o seu igual. Porque o ato de matar alguém, o abominável ato de matar alguém, possui reentrâncias, motivos, motivações, precipitações das mais variadas possíveis. E daí, diferente do que o Dr. Juliano falou, se chegou até aqui, é porque alguma coisa tem. Isso não é verdade, Vossa Excelência sabe disso. Chega a ser uma desonestidade intelectual. Se chegou até aqui é porque se tem dúvida, e na dúvida o povo vai julgar, de acordo com as suas convicções, de acordo com a tradição dessa comunidade. Nós pudemos retratar aqui como vivem, como trabalham, como se relacionam, porque dentro da comarca de Rio Negro nós temos o município de Campo do Tenente e dentro do município de Campo do Tenente nós temos a comunidade de São Bento da Lapa. E dentro da comunidade de São Bento da Lapa nós temos esse povo ordeiro, cumpridor das suas obrigações, um povo que nos alimenta, que de sol a sol extraem do solo aquilo que nós comemos em nossas mesas, que de forma honrada e digna, e digo a todos aqui, nos trazem um alimento, cuidam da granja, cuidam da terra, mas infelizmente uma tragédia ocorreu. E aí o Estado teve que se manifestar. E o Estado, através dos seus agentes, foram até lá porque um corpo sem vida, numa roça, com 8 disparos de arma de fogo, exigia que o Estado prontamente apurasse a conduta. E que o responsável por esses disparos de arma de fogo, que tiraram a vida de um homem, que também é honrado, que também é digno, e eu não tiro nada, absolutamente nada, do lustro do Wilson, sob hipótese nenhuma. Porque não há como fazer isso. E jamais viria, da minha parte, jogar lama na vida da vítima para defender um acusado. Isso é coisa que alguém não aprendeu, não está aqui uma pena. Mas jamais faria isso. Mas é importante que nós não só venhamos a enxergar a chuva, é importante que nós venhamos a explicar como essa nuvem se formou. O que psiquicamente fez eclodir um ato extremo de disparar contra alguém. Eu convido a Vossas Excelências para que, na elevação de raciocínio e inteligência da senhora Adriele, da senhora Giana, da senhora Paula, do seu Edilson, do Francisco, do Carlos e do seu Heloísio, nos debrucemos no processo, nos elementos de convicção, para que suas excelências possam cumprir o juramento que fizeram para a autoridade judicial quando levantaram a mão direita e disseram assim: eu prometo, a julgar com imparcialidade, a julgar de acordo com suas convicções íntimas, mas de acordo com os ditames da justiça. E é só justiça que nós pedimos. Nessa tarefa árdua, difícil, perigosa de julgar o ser humano.
e nesse convite para que venhamos a nos debruçar pelo que a defesa vai sustentar suas excelências, eu peço que o façam e julguem de acordo como gostariam de ser julgados. Calcem as botinas daquele homem. Não existe morte bonita. Não há nada de bonito aqui. Aqui eu costumo sempre dizer, jurado, que não há vencedores e nem vencidos. Todos nós aqui somos perdedores. Um encarcerado, o outro enterrado. E nós, enquanto sociedade, temos que resolver esse problema. Suas excelências, representando o Poder Judiciário, investidos que estão de serem os juízes de fato e do fato, e as partes, acusação, defesa, o advogado contratado pela família, e os debates para que suas excelências possam responder àquela quesitação. E mais do que olhar a chuva, é importante explicar como a nuvem se formou. É explicar às suas excelências como as coisas foram conduzidas. Diferente do que a acusação tentou fazer crer às suas excelências, que um é maluco, que um é isso, que outro é aquilo, não é nada disso. Mas nós temos que identificar, um processo tem interesses. Existem interesses aqui, de um lado e do outro. E essa tarefa hercúlea de vossas excelências, eu digo que também é uma tarefa pesarosa e pedregosa para esse calejado advogado. Advogado de beca surrada. Que eu tenho deixado e deixei os folguedos da minha juventude por esses plenários Brasil afora, Brasil adentro. Mas essa tragédia familiar faz com que nós imediatamente nos coloquemos no lugar dessas pessoas. Por isso tomei a liberdade de falar da vitimologia, o crime precipitado pela vítima, quando ele traça as próprias coordenadas. Eu quero remetê-los ao que diz a lei, que não é uma invenção retórica de um advogado, mas nós temos dentro do Código Penal, jurado Carlos, a legítima defesa, no artigo 25, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele uma injusta agressão, atual ou iminente, é direito seu ou de outrem. E nesse enunciado legal que está no Código Penal, no artigo 25, diz que é lícito, que é legítimo o cidadão se defender, até de uma imaginária situação que possa estar ali acometendo ele, de ter a sua vida ou sua integridade física atingida. Não é uma invenção retórica de advogado. Uma agressão atual ou iminente é direito seu ou de outrem. E por que a dificuldade ela invade, ela inunda esse caso e esta causa? E eu digo que é um caso difícil para todos nós, para quem acusa, para quem defende, para quem julga e principalmente para a família enlutada, para a família do encarcerado. Mas nós temos que ter força, fé e coragem e julgarmos de maneira justa. É muito fácil ser bom. O difícil mesmo é ser justo. Ser justo não é fácil, ser justo dói. Ser justo, por vezes, faz com que venhamos a ofender algumas pessoas. Ser bom é com a maré. Ser bom é com a plateia. É fácil ser bom. O difícil é ser justo. E por que é difícil esse caso? Porque nós estamos numa área rural? Porque nós não temos uma câmera de segurança? Porque nós não estamos numa urbe movimentada onde testemunhas poderiam ter visto? Alguém que passava pelo local? Alguém que estava numa janela de um edifício? Porque nós não temos telefones que possam captar eventual situação anterior?
Nós temos numa roça, num local descampado, 100 pessoas que possam ter visto ou assistido, e na lavra na boca de um informante que não é testemunha, traumatizado, porque o padrinho dele, tio dele, matou o pai. E aí, doutor? Só está problematizando. E aí, doutor? E a solução, doutor? A solução é que nós analisemos com absoluta justiça esse caso. Nós temos o Código Penal que diz assim, ó, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Mas o doutor está dizendo no código que você tem que matar alguém? Não. Tem uma norma proibitiva dizendo assim, não matarás. Quem cometer esse crime, o crime de homicídio simples, está sujeito a uma pena de 6 a 20 anos. Mas se o homicídio é cometido por motivo torpe, é de 12 a 30. E se o homicídio é cometido com meio que impossibilitou a defesa da vítima, nós teremos num cômputo final da lavra do Dr. Rodrigo Murilos 25 anos de reclusão. Esse é o crime, essa é a descrição, a gente chama de descrição típica. Esse é o Código Penal. O que é crime no Brasil? É isso aqui. E como é que faz para processar quem comete um crime? Daí nós temos o Código de Processo Penal. E esse Código de Processo Penal, ele começa dizendo que haverá um inquérito policial que vai apurar a conduta, feito por um delegado de polícia. Delegado porque ele recebe uma delegação do Estado, delegação de poder de polícia. Através de um concurso público, ele vira delegado de polícia, ele é treinado para isso e ele começa a fazer. E o que é o inquérito policial? É a apuração de fatos. Então esse é o esqueleto de como as coisas funcionam. E tem um promotor de justiça, que é o acusador do Estado. E um juiz de direito que vai dizer, como Código de Processo Penal, como é que funciona. Eu vou ouvir testemunhas indicadas pela acusação, eu vou ouvir testemunhas indicadas pela defesa, depois eu vou interrogar o réu, porque a lei manda que ele faça isso. E depois eu vou ou não remeter a júri popular o acusado. E cá estamos nós. E a Constituição fala, quem for acusado de homicídio será julgado pelo povo. E a Constituição Federal, no seu enunciado, quando ela começa, ela diz, todo o poder emana do povo e por ele será exercido. E é esse exercício do povo que torna a justiça, muito embora pesarosa e pedregosa, aquele equalizador. Nós temos que, para ter uma sociedade justa, é necessário que nós façamos isso hoje. Mas naquela noção de que fácil é ser bom, difícil é ser justo. Nós não podemos agradar ou desagradar alguém, mas cumpramos aqui o nosso dever social. Nós precisamos que a sociedade seja justa. Por vezes, e há 30 anos fazendo sempre a mesma coisa, eu tenho a aspereza de alguns jurados que não querem ouvir. Esse advogado, não gosta de ouvir esse advogado. E quando você faz muitas vezes a mesma coisa durante muitos anos, 30 anos é uma vida, a vida começa a mostrar algumas coisas, né? Eu já, nos meus 51 anos de idade, a vida começa a te mostrar algumas coisas interessantes, né? Por muitas vezes aqueles jurados que não queriam ouvir o lado da defesa, muitas vezes, não foram poucas, me procuraram, dizendo, doutor, eu estou sofrendo uma ação do Estado, eu preciso de um advogado. Eu quero que o senhor tenha coragem para defender um filho, defender meu marido, defender a mim. Porque a gente pode falar tudo, jurado Adriele, que eu não vou cometer, eu não vou traficar, eu não vou extorquir, eu não vou sequestrar, eu não vou... Mas ninguém está livre de sujar as mãos de sangue. Ninguém está livre. Quem diria que esse moço
iria estar numa situação dessa? Quem é que conseguiria imaginar uma coisa dessa dentro de uma família tradicional, católica, ordeira? Essas são as encruzilhadas da vida que nós estamos sujeitos. E aí? Nós temos uma testemunha do fato? Eu afianço a Vossa Excelência que não, que nós não temos uma testemunha. Nós temos uma vítima secundária daquele trauma, que não tem condições, e eu não vou demonizar esse menino, que hoje é um homem de 18 anos de idade. De forma nenhuma, mas eu preciso apontar que existem incongruências naquilo que ele fala. E por quê? Porque ele é um mentiroso sob hipótese nenhuma. Sob hipótese nenhuma ele é um mentiroso, mas ele não viu aquilo que ele afirmou que viu. Porque não existe só prova testemunhal no processo penal. O Código de Processo Penal, aquele que eu falava, Suas Excelências, me perdoem se eu estiver chovendo no molhado, Suas Excelências, eu sei de tudo isso, eu conheço, mas é necessário que eu assim o faça. Ele diz que as provas para condenar alguém serão testemunhais, documentais, periciais. Por isso que nós temos as perícias, né? O médico legista, o médico legal. O que é o médico legal? Ele é um policial da polícia científica, porque ele investiga a causa da morte. Porque o corpo fala. E o exame de necropsia vem lá dizendo. Ele diz com que roupa estava, a quantos graus de temperatura fora feita aquela necropsia, e ele investiga, ele diz, olha, eu abri a cabeça, depois eu abri o peito, ele vai investigando, porque ele é um policial científico, e eu abri a cabeça para investigar o porquê. Se esses disparos é que mataram, eu abri o tórax, né? Fala-se da incisão mentopubiana, né? Que é do mento ao pubis, abre-se e se investiga. E aí falava eu com o delegado sobre trajeto e trajetória. O que é trajeto? O que é trajetória? Trajeto é o que o projétil percorre dentro do corpo, trajetória, o que ele percorre da boca do cano até atingir o alvo. E por que isso é importante, doutor Daledoni? É muito importante porque quando nós estamos ausentes, jurado Carlos, de uma prova testemunhal minimamente segura, nós temos que nos apoiar na prova pericial. E a perícia vai falar. E a perícia vai falar também naquilo que lá exerceu o Estado, na medida em que policiais científicos da Polícia Científica estiveram no local e fizeram um exame de local de morte. E eles estavam investigando, jurada Giana. Estavam investigando. E eles disseram para nós, disseram para o Estado, disseram para o júri, disseram para todos, vocês vão julgar um corpo sem vida. E aí vem aquelas questões de decúbito dorsal ou decúbito ventral? Porque antes disso nós tivemos uma outra etapa. O Estado se fez presente através do quê? Da honrada, da honrosa, da digna polícia militar, que chegou e circunstanciou o que acontecera naquele local. É o Estado chegando e dizendo: o que aconteceu aqui, eu encontrei um corpo em decúbito ventral, o ventre para o solo. E chega a Polícia Civil, e chega o doutor Vinícius com o investigador Alessandro. Então nós temos a Polícia Militar, nós temos a Polícia Civil chegando, que é a Polícia Judiciária, que vai apurar fatos para encaminhar ao Poder Judiciário para que ele diga: promotor, o senhor tem que iniciar uma ação penal. E a Polícia Judiciária chega e faz um relatório, ela circunscreve a situação. E também diz que tinha um corpo ali, jurado Carlos, em decúbito ventral. E por que isso é importante? E depois vem a Polícia Científica. E esse corpo sai daquela roça e vai aonde? Para o necrotério. E lá no necrotério, um médico legista, médico legal, porque é da lei, porque é um policial, porque é um cientista e que vai investigar a causa da morte, vai nos contando o que efetivamente aconteceu.
Isso é algo que é de mais sério que há no mundo, essas investigações e essas apurações. Por quê? Para não livrar acelerados homicidas e para poder dar a cada um o que é seu e dar a quem merece a devida justificativa daquilo que fez. Porque nós não podemos nos fiar apenas na prova testemunhal, e nesse caso, nem prova testemunhal nós temos, porque Suas Excelências assistiram aqui a dinâmica do William, como ele efetivamente disse que aquilo aconteceu. Ah, doutor, mas ele perdeu o pai, né? Ele está mentindo, coitado dele, muita pena. Só que ele falta, não é que ele falta com a verdade, ele não assistiu a isso. Ele não assistiu a isso. Como o doutor Daledoni? Não, ele não assistiu isso. Não assistiu, jurada. Porque a médica legista e o corpo da vítima diz outra coisa. Ele diz como ela foi atingida e ele diz a dinâmica, a posição que estava atirador e atirado. E não corresponde com aquilo que o William vem nos dizer. Então, cientificamente, a defesa prova por A mais B como aquilo se deu. E também de forma jurídica, que não deixa de ser científica, a defesa vai adequar a conduta dele e isso vai ficar ao decidir de Vossas Excelências quando responderem os quesitos. Se ele agiu em legítima defesa. Mas como? Ele matou alguém. Mas quais foram as circunstâncias que ele teve que acionar essa maldita tecla do gatilho? Porque as coisas acontecem assim quando a gente menos espera. Quando a gente menos espera acontece, aconteceu e daí? E daí será julgado. 2 dias, durante 3 anos, preso, e vai ter que ser julgado pelo que fez. Nós temos que mergulhar na psique do acusado naquele momento. Porque dizer assim, matou, temos que condenar, nem a Constituição Federal diz isso. E esse modelo de justiça é do direito anglo-saxão, né? O direito anglo-saxão advindo do direito inglês, anglo-saxão, que é baseado nos costumes. Lá nós temos um júri de 12 pessoas, pessoas do povo também. Na Argentina nós temos um modelo que o júri decide sobre mais e mais crimes. E eu sou adepto, pessoalmente, particularmente, de que outros crimes poderiam ser julgados também pelo Tribunal Popular. Por exemplo, a roubalheira na política, né? Já pensou quem quer roubar? O povo vai ter que julgar. Mas eles querem acabar com o júri. Porque acabando com o júri, acaba com o quê? Acaba com isso aqui, ó. A justiça de portas abertas e o povo decidindo. Voltemos ao caso. A médica legista, ela disse que o William não viu aquilo porque o corpo falou. O Valcir falou para ela. Eu recebi 8 disparos de arma de fogo. Sim, eu recebi. E eu estava de frente com aquele que disparou contra mim. É isso que ela fala. O corpo dele está falando por intermédio da policial, científica, médica, legista porque de legal. Mas isso não basta, pelo menos a meu juízo, e se eu estivesse sentado nessa espinhosa cadeira, eu diria, não, doutor, mas tem mais, e tem mais mesmo. Porque mais do que olhar a chuva, o importante é explicar como a nuvem se formou. E quando nasce a imputação de um homicídio duplamente qualificado? É isso que Vossas Excelências têm que entender e eu vou explicar. Nasce na medida em que o delegado de polícia, e por isso nós tivemos aqui um debate sobre balística forense, Suas Excelências entenderem como acontece, e nasce a partir da imputação do delegado Vinícius. Quando ele diz, pode colocar aquele trechinho, doutor?
E é importante nós iniciarmos o julgamento a partir disso. Opa, como é que nasceu isso? Que se transformou no presente processo com esta acusação que eu terei que julgar. Porque nós estamos julgando o Maico, nós estamos julgando o filho do Maico, a filha do Maico, a esposa do Maico, a família inteira do Maico e julgando também a família da vítima, que é a mesma família. E ela merece justiça, assim como o Maicon também merece justiça. Não é um bêbado, não é um drogado, não é um acelerado. É um rapaz de idoneidade inquestionável. Inquestionável. De outro lado, a vítima. A vítima também de conduta inquestionável, mas tinha efetivamente um proceder mais violento, mais estourado. E nós trouxemos esses fragmentos do quê? De comportamento, assim como a acusação revirou. Através de um delegado de polícia, através de agentes de polícia, através do diligente promotor Juliano, através do competente advogado que sempre esteve junto. No primeiro dia já contrataram advogado e não há nada de ruim nisso. A lei proporciona, faculta a todos que tenham um advogado para vigiar os seus direitos e fazer valer. Mas existia uma pleiade enorme de operadores do direito buscando os seus interesses dentro disso. Eu fui buscado na capital. Nós vamos explicar como essa nuvem se formou e no que pode resultar numa decisão impensada e injusta. Nós temos que dar a cada um o que é seu. Exatamente na justa medida. Dar a cada um o que é seu. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O júri nasceu da crença de que 11 homens unidos sob a invocação divina tenham sempre a verdade ao seu lado. Eu sou um homem muito religioso. Eu sou um homem temente a Deus. Então, em nome da lei, senhores do júri, e sob invocação divina, ouçam esse advogado. Eu não estou aqui para contar história para ninguém. Tudo que eu falar aqui, eu provo nos autos. E essa imputação, ela nasce a partir de quando, que é importante que suas excelências entendam. Ela nasce a partir desse momento. O dia é 28, doutor Renan. Dia do interrogatório. O dia do interrogatório é dia 28. Nós temos um fato... Só um minutinho. Para só um pouquinho. O senhor quer alguma coisa? Tá, coloca ali, por gentileza. Obrigado. Imagina. Como o senhor está com 4 tiros na cabeça? No primeiro disparo, provavelmente teria caído. O senhor deu algum disparo quando ele estava no chão, deitado? Não? Estamos falando dos disparos todos, mas ele estava em pé. Você não deu nenhum disparo de execução quando ele estava deitado? Coloca de novo. Vocês conseguiram ouvir? O delegado falando? O delegado está interrogando ele. Dentro da obrigação dele. O senhor está com 4 tiros na cabeça. No primeiro disparo, provavelmente teria caído. O senhor deu algum disparo quando ele estava no chão, deitado? Não? Estamos falando dos disparos todos, quando ele estava em pé. Você não deu nenhum disparo de execução quando ele estava deitado? O senhor deu algum disparo de execução? Por quê? Porque o delegado veio aqui e disse, doutor, para ter tatuagem, ele só poderia estar deitado. E aí a gente se debruça em várias teorias técnicas que a ciência vem trazendo. São os efeitos secundários do disparo de arma de fogo. E aí eu pergunto, e notem, excelências, que eu disse, excelência, eu falei para o delegado, o senhor fez as suas considerações e o senhor se posicionou juridicamente e sustentou, a partir das suas convicções, que esse homem foi executado com um tiro na cabeça sem o exame de necropsia? Ele disse, sim, eu fiz isso. Então, ele analisou a lesão, o orifício de entrada, que são as lesões externas, mas não esperou o exame interno, que ia dizer o quê?
de cima para baixo, da esquerda para a direita, para poder definir atirador e atirado. E aí ele indicia por motivo fútil, entende o promotor que o motivo foi torpe e que impossibilitou a defesa da vítima. E que impossibilitou a defesa da vítima porque o motivo que o promotor sustenta é, muito embora tenha tentado modificar, mas eu tenho que me defender dos fatos articulados na denúncia. Porque não vingou. Porque fora dado um tiro na cabeça e executado. E a defesa vai mostrar cientificamente, por A mais B, que isso não aconteceu, interpretando a versão do acusado, as incongruências do William, que nada viu, principalmente por aquela dinâmica que ele disse que recebeu os tiros de lado, não tem nenhum tiro de lado. A demonstrar que tem verdade e a verdade está naquilo que o acusado disse. Que não fugiu, que se entregou espontaneamente, que foi com o advogado e que o advogado criou uma situação tentando rascunhar uma disputa de arma para tentar colocar um homicídio culposo. O caminho que ele tomou, mas é um caminho que não é um advogado que faça júri. Por quê? Porque nós temos que enfrentar o povo. E nós temos que principalmente enfrentar aquilo que eu mais respeito na vida. Esse cabelo grisalho, que significa experiência. Eu tenho certeza que também denota que cada um dos senhores tem justiça no coração. Então nós temos que analisar agora a prova científica. Para de uma maneira tranquila falar o William não viu. E por que o William não viu? Porque ele não falou nesse começo. E ele é o pior homem. Não é. Olha o trauma que esse menino sofreu. O processo criminal é assim, é espinhoso. Não tem nada de bonito nisso aqui. Só que é importante esclarecer. Nós temos que dar um ponto final nisso agora, com justiça. São 3 anos que ele já ficou preso. E ele agiu de forma legítima, por mais dolorosa que seja o reconhecimento disso. Ele agiu. E o agir do Valdecir, foi um agir que o colocou numa situação de defesa. E ele desgraçadamente acionou a tecla desse gatilho. Porque comprovadamente ele não queria matar. O sujeito estava caçando o Lebrão ali, andou no terreno, viu a situação. O motivo não foi a divisa. O motivo também não foi o entulho que teria sido jogado ali. E eu não juntei aquele crime ambiental para dizer que ele é o pior homem do mundo, muito pelo contrário. Foi para demonstrar suas excelências que aquele resíduo vegetal, aquele resto de floresta, Mata Atlântica, jogado no terreno do outro, poderia resultar no quê? Uma autuação por crime ambiental. E é contra isso que ele se coloca. Ô cara, você está doido? Isso aqui é minha empresa. É daqui que eu tiro o meu sustento. Não faça isso. Eu vou levar uma multa. E as coisas vão acontecendo e os ânimos vão se acalorando. E desgraçadamente, Valdecir com um temperamento quente, diz o que é. Seu viado. Você vive da terra do teu pai, rapaz? Seu viadinho! O que está querendo comigo? E vai para cima e ele está armado. Tem alguma surpresa nisso? E ele está armado. Ele diz, para aí, cara! Aí a coisa já debandou. Quando 2 homens começam a se enfrentar, e suas excelências sabem, quando os ânimos se acaloram, e desgraçadamente, um homicídio ocorreu. Então não é a divisa o motivo. Então não é o entulho o motivo. Também a defesa não quis trazer aquele crime ambiental porque ele fazia isso. Ele fez para demonstrar que isso existia e que o Michael estava defendendo o pão dele e da família. Mas é fácil se induzir pela dor e o desespero dessas pessoas.
Fácil é ser bom, difícil é ser justo. Nós temos que julgar com força, com fé e com coragem. De acordo com a prova existente nos autos. E o que ele fala tem abrigo, tem amparo. O que ele ganhou com isso? 3 anos de cadeia. Um menino da roça, um menino da lida, fazendo engenharia, trabalhando de pedreiro. Ele perguntou, doutor, como é que eu vou vestido? Ele disse, vá do jeito que você se veste todo dia, quando você podia trabalhar. Ou vou emperequetar ele com terno e gravata, quando só colocou no casamento e no batizado, e na crisma. Você acha que ele queria isso? Você acha que ele queria matar aquele homem? Você acha que tinha um dolo homicida em cima dele? Vista-se como você se vestia para trabalhar. E está ele ali, ó. Com a botina ainda suja da roça que ele fez. Quantas e quantas vezes fez trazer o alimento para nós. Um homem digno, um homem honrado e que tem e que merece ter a sua palavra dita. Nós precisamos resolver isso. E temos que resolver. E vamos resolver. Vamos resolver. Mas de acordo com a prova dos autos. O homicídio não foi por motivo torpe, sob hipótese nenhuma. O motivo torpe é aquele repugnante, é aquele odioso, jurado. É o filho que manda matar o pai para ficar com a herança. É o sujeito que mata a esposa para ficar com a amante. É o homicídio que causa repugnância, nojo. Não foi. O delegado já disse que foi fútil, que é a desproporção entre um e outro. Sustenta, doutor Juliano, que foi torpe. E o meio que impossibilitou a defesa dele porque foi um tiro dado de misericórdia no chão, uma execução. E que isso não aconteceu, de acordo com o que a própria vítima nos falou por intermédio da polícia científica na pessoa da médica legista. E o doutor Renan vai trabalhar essas circunstâncias. Vossa Excelência está preparado? Sim, Excelência. Então tem a honra de lhe passar a palavra. Eu volto. Obrigado, Excelência. Peço a palavra. Tem, né, Excelência? Excelências, o que nós temos que analisar aqui, o Jado Heloísio, o senhor Edilson, é comportamentos. É a análise. Entendeu por que tudo isso aconteceu naquele dia 26 de abril de 2022. E quando nós trazemos os depoimentos, os personagens, não é porque queremos demonizar o Wilson, dizer que ele é o pior dos homens, mas são os parentes dele. O marido da própria Simone, que diz que o temperamento era curto, o pavio era curto, ele explodia. O Gilmar diz o seguinte, que ele era um pouco estourado, retrucava nas conversas que não gostava. O próprio Gilmar, que ainda é casado com a dona Simone, continua, quando eu vivo de novo, que ele era um pouco explosivo, que ele era um homem de discutir. Era um pouco explosivo. Ele era explosivo. Caso eu não estivesse muito de acordo com ele, era um pouco explosivo, sim. Ele era mais violento, assim, xingava, falava alto, como é que ele era? Tipo, era uma pessoa que pensava explosivo, era uma pessoa que discutia, assim. O Gilmar, nesse mesmo depoimento, diz o que sempre tinha confusão com relação à terra. Você ouvia confusão com relação à terra, é isso? Sempre tinha uma coisa. Não sou eu que estou falando, é o marido da Simone, que está do lado da família dos Parisi, até hoje. Que perdeu o contato com os Klosterman. Ele que está contando em juízo. De forma isenta. E isso eu concordo com Vossa Excelência. O Gilmar continua sobre a arma de fogo. É ele que está contando, não é a defesa que está criando. Não é a defesa que está tentando demonizar. Não é a defesa que está tentando trazer isso, jurada Paula. Nós temos que analisar os comportamentos. O que um fez, o que outro fez e por que eclodiu naquilo, jurado Edilson. Os armas eu sei que ele tinha, né? O próprio Gilmar diz que ele tinha arma de fogo. O Hélio diz ele tinha arma de fogo. A gente sabe que ele possui arma também, né? O seu João, aquele senhor que sentou aqui, com mais de 70 anos, cabelos brancos, diz o quê? Não, é que ele chegava bufando com os outros e peitava qualquer um, assim, e ele era, queria ser o rei da cocada, assim, né? Respeitava
aceitava, assim, os outros, né? Se explicar um troço, assim, nada me aceitava. E aqui nós estamos começando a entender comportamentos para analisar o motivo do porquê o fato ocorreu. Para daí nós entrarmos na dinâmica, jurado Luiz. O Rafael diz a mesma coisa sobre o temperamento. O temperamento um pouco elevado. Todas as testemunhas falam a mesma coisa, jurado Carlos, jurado Francisco. Aqui o trecho que nós já vimos, e por isso que serve a instrução, porque nos debates não dá tempo de ver tudo. A Sirlene, irmã, retirou a arma de fogo da casa. Se ele está mentindo ou não, não sei. Ele sentou na frente do juiz e contou. E todas essas testemunhas falaram a mesma coisa. E do outro lado nós temos quem? O Michael, que não tem uma pessoa falando dele. Que não tem um boletim dele nesse processo. Que era presidente da igreja, presidente da comunidade. E que mesmo depois do fato, nada. Nem um disque-disque, nem um boato contra aquele menino de 31 anos de idade, a minha idade, excelência, que nunca tinha pisado na delegacia e que do dia para a noite viu o pior dos homens. E é por isso que nós temos que colocar na balança, é o símbolo do direito, a balança, o equilíbrio. Nós temos que colocar os comportamentos, nós temos que entender o motivo do porquê isso ocorreu. Vamos ao fato. Na manhã do fato, ele estava mandando mensagem para comprar esterco, para trabalhar. Isso foi testemunhado pelo Rafael. Solicitou esterco e um porco pequeno. O Hélio, que nós ouvimos aqui em plenário, que ele já também foi ouvido, disse que ele estava tranquilo ali, no Porto de Areia, conversando com ele e com os amigos. E que em nenhum momento falou da terra. E que em nenhum momento se incomodou com o Wilson. E que já estava vendo os tratores daquele porto. Que em nenhum momento falou, olha ali o que eles estão fazendo. Vagabundo aquele cara. Tá roubando o que é meu? Não, tava na boa, tranquilo. Que sentou aqui no plenário e vossas excelências viram. E aqui começa o pós-fato. Isso é muito interessante. Aconteceu o fato, ligam 190. Polícia Militar. Polícia Militar desloca o quê? Uma viatura ali pro local. A viatura chegou às 17 horas e 25 segundos. 25 minutos. Menos de uma hora após o fato. E os policiais perguntam, quem é o autor? E o que aconteceu? Dinâmica, normal. O policial chegou na ocorrência, vai atender os familiares, vai perguntar o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu e quem está envolvido. São as perguntas básicas de qualquer agente de segurança. E a PM chegou lá e fez contato com quem? Com familiares, que relataram o quê? Que o masculino, Maicon, foi até o terreno de plantio, onde o seu cunhado, o senhor Wilson, encontrava-se, trabalhando e efetuou 2 disparos de arma de fogo contra o mesmo. Posteriormente, evadiu-se um veículo Golf, placa tal. Então ele já tinha o autor, já tinha a placa do carro e tinha o quê? A dinâmica trazida por quem? Por familiares. E quais familiares que estavam lá trabalhando? Ou melhor, que estavam no terreno naquele momento? O Wilson e o William. O William reporta isso aos parentes. Os parentes ligam para a polícia e quando a polícia chega, a polícia pergunta, doutora Paula, o que é que aconteceu? E eles têm obrigação de colocar no boletim de ocorrência o relato da ocorrência. E cá está o relato feito pela Polícia Militar. A Polícia Civil, nesse caso, também atendeu a ocorrência. O delegado de polícia e o investigador estiveram lá. Foram na casa das pessoas e perguntaram o que aconteceu? Por que aconteceu? E ninguém tinha um motivo. E mais, ninguém falava em disparo de cima para baixo. Ninguém falava sobre a dinâmica. Porque ninguém viu. O William não viu isso. Nós vamos provar isso a vossas excelências. A Polícia Civil foi, fotografou o local e foi com base nessa foto que o delegado tirou aquelas conclusões. Que o caso se transformou nessa qualificadora. O laudo de local, os peritos estiveram lá. E olha o que o perito de local concluiu. Isso é muito importante. Que as lesões do corpo foram na região anterior, frente, inferindo que os disparos foram realizados por um atirador que estava de frente para a vítima, frente a frente. O perito está dizendo isso. E isso é muito importante, até porque as lesões no diagrama que o doutor promotor entregou são frontais. E fotografou o corpo. Fez um croquis do local. Aqui nós temos a distância, se é 200, se é 150, se é 50,
Não sei. Fato é que houve deslocamento. Não houve intimidação por causa de arma de fogo, pelo amor de Deus. E muito importante, vossa pergunta, por que não deixou a arma no carro? Ele já estava aqui no terreno, ele saiu lá daquela ponta, e só quando ele chegou aqui que ele viu a situação. Ele jamais ia imaginar que ele ia ser atacado com uma arma na mão. Não tinha qualquer necessidade dele pegar, retornar toda a área do terreno para voltar para cá. Ele jamais poderia imaginar que ele seria atacado com uma espingarda 22 na mão. E ele foi atacado e está provado cientificamente, Jurada Paula. Vossa Excelência entende porque é enfermeira. Eu vou mostrar dentro do corpo humano a anatomia do canal de penetração de cada um desses disparos, Jurada Edilson. O Maicon foi ouvido, interrogado. Ele sempre disse, fui xingado, meu pai foi xingado, meu irmão foi xingado. Eu não vou mostrar o vídeo porque não vai dar tempo, mas Vossa Excelência já viram esse vídeo. O Maicon, desde o primeiro dia, 28 de abril, ele foi a primeira pessoa a ser ouvida. Falou que o Wilson falou para ele que ia dar uma surra, que ia tomar a arma de fogo dele. E detalhe, não tinha nenhuma perícia juntada aos autos ainda, Jurado Carlos. Nada, Jurada Jane. As perícias ainda não tinham chego. O Maicon diz, ele continuou vindo para o seu lado quando atirou. Então ele diz, ele veio para cima de mim. Diz ao delegado, vou fornecer arma de fogo. Convidou o delegado, foram até o carro, apreenderam a arma, apreenderam as munições. Mas aí o delegado vai no local e ele vê essa situação aqui. E com base naqueles pontinhos pretos, que é a zona de tatuagem, ele conclui. Foi de cima para baixo. Falou para nós aqui no plenário. Que é esse vídeo que nós vimos aqui, que eu não vou passar novamente. Pois bem, isso foi dia 28 de abril de 2022. Muito importante. Então, PM, Polícia Civil, peritos, ninguém falou sobre a dinâmica. E o William estava lá no local. O William estava na propriedade. O William falou com a Polícia Militar. Tem prova nesse sentido. Eis que surge uma procuração. No mesmo dia 28, o Valdecir e a Simone contratam a doutora Bianca. E ela pede o quê? Cópia do processo. E tem acesso ao quê? Ao interrogatório. Onde tem ali as impressões do delegado, aquela pergunta que ele faz. Não tem tiro execução. Ah, mas tem tiro encostado. E eles pegam esse depoimento. E está provado que eles pegaram e passaram isso para a família. Que nos dias seguintes, após saber que Maicon estava alegando ilegítima defesa, sabiam como? Com base no vídeo, que a advogada pediu cópia, juntando procuração. Começa a surgir a história do tiro de cima para baixo. Só que antes disso... Não, a Simone não fala. Antes disso, tem duas testemunhas que estavam lá, que ouviram o relato do William, que foram ouvidas sem a presença dessa advogada. Dia 2 de maio, o Rafael é ouvido. E olha o que ele diz. Que foi até a casa da Simone para conversar com a família e tomar conhecimento dos detalhes do fato. Encontrou policiais militares na casa de Ângela, mulher de Wilson. Opa, a polícia estava batendo de casa em casa. O que aconteceu? Por que aconteceu? Como aconteceu? E foi lá, conversou com a Ângela, conversou com a Simone. O Gilmar, que é esposo da Simone, foi ouvido sem a presença da advogada. 2 de maio. Que foi a primeira pessoa que chegou no local do crime, dia 26 de abril, por volta das 17 horas. Após o pedido de socorro de William, que tomou conhecimento do crime por meio da narrativa de William. Que nesse momento estavam na casa da Simone. E Lucas, filho, que foi para o local do crime na companhia da Simone, da Rosângela, do Valdecir, do irmão da vítima e do próprio William. O William sai do local, vai até a casa, conta o que aconteceu, eles retornam para o local, conversam com a PM, conversam com os investigadores da Polícia Civil, encontram com a perícia e nada é dito sobre aquele disparo de execução. Por que não foi dito, doutor Renan? Porque isso não aconteceu. E eu vou provar que não aconteceu. Vamos caminhando. Que o local do crime foi indicado por quem? Por William. E nesse momento, apenas o depoente chegou próximo ao corpo. Esse é o Gilmar. Eis que surge o William,
3 de maio, junto com a Simone e o Valdeci na delegacia, acompanhado da doutora Bianca, aquela que pediu cópia no dia 28. Que Maicon estava com uma espingarda na mão, que o seu pai desceu do equipamento, do trator, que eles estavam conversando, e então viu que eles estavam discutindo. Vou avançar. Andaram menos de 10 metros. Ouviu seu pai dizendo por várias vezes, Maicon, vai embora daqui. Ouviu o Maicon xingando o pai do depoente dizendo, você e o Si são uns viados. Chegou o Valdecir aqui no plenário e falou, não. Quem falou que era viado era o próprio Wilson. Falou, vai embora, seu viado. E daí o Maicon teria respondido, viado é você e o Si. E é nos detalhes, na lógica, que nós vamos entendendo por que essa cena não foi presenciada. Por isso que ela está recheada de contradições. Porque as pessoas que estavam lá, no caso o William, não viu a dinâmica dos disparos. Olhem isso, que Maicon atirou 3 vezes contra o Wilson. E quando ele já estava no chão, Maicon chegou mais próximo de Wilson e atirou mais uma vez. Eu não entendi. Se tem 3 orifícios na testa, como que 3 orifícios podem ser causados com apenas um disparo de arma de fogo, jurado Francisco? É porque isso não aconteceu. Não teve um disparo de cima para baixo. A necropsia está nos dizendo isso. Então, a discussão inicial ele não presenciou. Ele diz que teve uma caminhada de 10 metros, quando na verdade o local demonstra muito mais de 10. Ele diz que o Maicon xingou o Wilson de viado, quando o Valdeci fala o contrário. Diz que foram 3 disparos em pé e um disparo no chão. O Valdeci é ouvido no mesmo dia, minutos após. E ele já traz outra história. E quem contou para ele foi o sobrinho William, que disse também a tia Simone. Que o William se pôs entre eles, que o Wilson parou e ameaçou retornar ao seu trator, quando o Maicon começou a atirar em Wilson. Opa, essa é uma história que nunca tinha sido trazida. E só foi trazida nesse depoimento, jurado Edilson. Ele disse que o Wilson estava parado, e a hora que ele estava retornando para o trator, sentindo mata, começaram os disparos. Opa, só ele diz isso. Com base em quem? No William. É o que ele está nos contando. E engraçado que nesse depoimento, ele também não menciona tiro no chão. Em nenhum momento. A Simone é ouvida também nesse mesmo dia, acompanhada da mesma advogada, jurado Jane. E ela diz o quê? Que a depoente, o Gilmar e o próprio William foram até a área de lavoura, onde estava o Wilson, que apenas Gilmar chegou próximo ao corpo de Wilson, que a depoente voltou para casa com o William e acionou a polícia. E a polícia chegou lá e conversou com todas essas pessoas, que é o comunicante do BO. E por isso que tem um relato ali no boletim de ocorrência. E nesse boletim, jurado Luiz, não tem a dinâmica, não tem disparo de cima para baixo. Isso só surge depois daquela conclusão do delegado, que pinta no interrogatório, a advogada pega a cópia e essa versão vem aos autos, mas de forma contraditória, jurado Carlos. Vamos entender. A Simone diz o seguinte, que Maicon apontou a arma na direção de Wilson e começou a disparar. Não diz a Simone se foi de pé, não diz a Simone se foi deitado, não diz a Simone se foi de lado, mas ela não menciona nenhum tiro no chão. Vamos à necropsia agora, que Vossa Excelências tem na mão, que o doutor promotor entregou, e se quiserem acompanhar comigo, essa é a parte mais importante do julgamento. Vamos lá. Eu peço para que depois Vossa Excelência confiram as informações, mas antes acompanhem aqui para nós não perdermos o raciocínio. A necropsia ela apresenta 3 disparos, 3 orifícios em região frontal. 3. Representadas no diagrama como E1, E2 e E3, com zona de tatuagem ao redor. Pois bem, está lá o diagrama que Vossa Excelência receber. E de entrada. Lesões de entrada, orifícios de entrada. Essas são as fotos do local, com os mesmos orifícios, para que Vossa Excelências tenham exemplificativamente. Pois bem, lesão número 2. Região parietal esquerda representada no diagrama em anexo como E4, que é essa aqui. Infelizmente, o IML só tem de frente e de trás. Deveria ter do lateral direita e da lateral esquerda, porque a região parietal, como mostrou o doutor promotor, ela começa aqui, ó, é o osso parietal. Começa aqui e vai até aqui, porque atrás aqui nós temos a região
occipital. Vossas Excelências lembram aqui em plenário, com base nesse orifício, surgiu até um tiro de 4 aqui. Lembram? Que nunca tinha sido trazido por ninguém. Mas por quê? Olharam aqui, construíram aquele desenho animado. Mas como que tem esse disparo? É uma dinâmica de confronto e de disparo de arma de fogo. A partir do momento que a pessoa está avançando, ela está tomando o disparo, a cabeça não fica parada no mesmo local. Aquele que está investindo contra o Michael, nesse presente caso, não estava ali parado. Michael, me atire. Michael, efetue disparos, e ele fica preso ali parado. Não, ele está avançando. A cabeça se movimenta. E a região parietal não é a região da nuca, da cabeça, é a região lateral. Pois bem, vamos continuar. Queixo. Queixo à esquerda representada como E5. Temos a lesão do queixo. Essa lesão, ela penetrou a pele e saiu. Então nós conseguimos ter o quê? O trajeto. O caminho percorrido por esse projétil dentro do corpo. E o que ele está dizendo aqui? Que ele entrou no queixo e saiu na mandíbula. Entrou aqui e saiu aqui, embaixo. Nós vamos ver. Entrada, saída. Entrada e saída. Vamos lá. Pescoço. Região representada no diagrama como E6. E esse projétil E6 foi encontrado nas costas. Ficou uma saliência ali nas costas e o médico legista fez um corte e retirou esse projétil. Por isso que nós temos aqui o E6 e nós temos o R6, que é a recuperação do projétil 6. Percebam o R6 aqui, ó. Vejam como a entrada está mais alta e a saída está, o local que o projétil foi encontrado está numa região mais abaixo. Ok? Nós vamos entender agora, porque tem uma parte do exame de necropsia que eles não falaram, que é as lesões internas. Esse corpo é aberto e eles conseguem ver o trajeto de cada um desses projéteis que não transfixaram. Vamos lá. Tem 2 ainda no tórax. Nós temos no corpo humano, região torácica, que é do diafragma para cima, e nós temos a região abdominal, que é do diafragma para baixo, onde está o rim, onde está o fígado, onde estão o sistema urinário. E para cima a região torácica. Então o que nós temos? 2 disparos na região torácica, de frente. Só que esses projéteis não saíram. Então o legista faz o quê? Abre, para ver qual o caminho que ele percorreu dentro do corpo, jurado Luiz. Isso é fundamental para nós entendermos a dinâmica. Vamos lá. Lesões internas, está ali no laudo, que depois Vossa Excelência vão poder ler, mas peço que continue me acompanhando aqui, Jordiane. Isso é muito importante. Lesões internas. Essas 2 lesões externas, como eu disse, não transfixaram. Então elas ficaram alojadas dentro do corpo e o legista abriu o corpo. E olhem o que ele encontrou. Primeiro lugar, uma contusão em lobo inferior de pulmão direito. A partezinha de baixo do pulmão. Joada Paula deve estar entendendo o que eu estou falando. Vamos lá. Depois, eles encontraram uma ferida no diafragma direito. Opa, pulmão está acima do diafragma. Diafragma está abaixo. Uma ferida transfixante de diafragma direito. Passou pelo pulmão, diafragma. Continua. O legista, e depois Vossa Excelência vão acompanhar isso no laudo. 2 feridas transfixantes de fígado. O fígado está onde? Abaixo do diafragma. Continua. Um hematoma retroperitoneal à direita e, por fim, uma contusão de rim direito, que está onde? Embaixo, na parte de trás. Vamos ver agora a anatomia do corpo. Olha lá o rim. Pois bem, entrou pelo pulmão, transfixou o pulmão, transfixou o diafragma, transfixou o fígado, contundiu o quê? O rim. Percebam que está assim, ó. De cima para baixo. Pois bem, continuemos. Agora nós temos que analisar
a posição do atirado. Nós temos o quê? A entrada na região torácica. Aqueles 2 pontinhos na região torácica, tórax. E a contusão do rim, que fica aqui na parte de trás da costela. Olhem a situação. Quando a pessoa vai para cima em situações de luta, situações de briga pela arma de fogo, exatamente o que a doutrina nos mostra. Por quê? Zona de tatuagem é a região mais próxima do cano da arma de fogo. É a região da cabeça. Vejam um desenho tirado do livro do Domingos Toqueto, um dos maiores doutrinadores sobre balística forense. Transfixante de queixo, entrada e saída. Opa, entrou aqui, saiu ali. Olhem a posição da cabeça. R6 é o do pescoço. Entrou no pescoço e alojou onde? Nas costas. Lembra que estava um pouquinho mais para baixo? O 7, aquele do tórax. Onde que entrou? No tórax, que é o peito, né? Recuperado na parede torácica inferior. E o 8º é aquele que entrou no tórax e parou onde? No rim. Quer dizer o quê? Que a vítima estava indo para cima. Só que eles não analisaram o exame interno. O delegado também não analisou o exame interno e cravou. Foi um disparo de cima para baixo. O doutor promotor e o advogado assistente simplesmente entregou o exame de necropsia, mas duvido que esteja grifado aí o exame interno, porque é esse que nos interessa. Pelo menos ele não falou sobre isso. Vamos ao livro. Esse é o livro. Estudos de casos de balística. Em balística. Se os mortos falassem, os vivos não mentiriam. Olha que frase magnífica. O trajeto que um projétil percorre no interior do corpo de uma vítima tem sempre relação direta com a atitude ou posição da vítima na hora do tiro em relação à trajetória do tiro. Olha o desenho aqui, ó. Posição de ataque. Cabeça mais próxima do cano da arma. E por isso que ali nós temos 3 orifícios com zona de tatuagem. Porque se fôssemos acreditar na versão do William, que ele não está mentindo, ele simplesmente não viu. Nós teríamos o quê? 1 orifício com zona de tatuagem, não 3. E aqui em plenário o William diz o quê? Que foi um disparo na nuca também. E ele chegou a dizer assim. Primeiro que nós não temos disparo na nuca, é na região parietal. E suponhamos que esse disparo que ele mostrou aqui no plenário, que foi assim, por que os da testa teriam zona de tatuagem e esse aqui não? Não foi na mesma distância? Não viu. A história foi montada, a história foi construída porque envolve interesses, jurado Jeane. São 2 milhões de reais. Agora, semana passada, uma indenização de 2 milhões de reais. Vejam, zona de tatuagem. O E5, transfixante de queixo, de novo, naquele desenho do livro. O E6, o do pescoço, que alojou nas costas. O E7, entrada no peito, recuperou na parede torácica. O E8, entrou e contundiu o rim. E por isso que eles não tocam no exame interno, Jurada Paula. E até o parecerista do doutor, ele comprova que o corpo não estava parado. Ele estava em movimento e atacando o jurado. Olha que lindo. Ele que escreveu. Lembram que o Wilson disse que estava parado? Está indo contrário ao vosso parecer. Olha o que ele diz. Este se deu com o Wilson estando em pé, com o corpo ligeiramente inclinado para frente e de frente para o Maicon. Esse é o perito do doutor. 4º tiro. Se deu com o corpo de Wilson já bastante inclinado para frente e de frente para Maicon. Opa, o que é isso se não é posição de ataque? Eu nunca vi alguém ser surpreendido e dizer assim, ó, e receber disparo depois de ter andado 250 ou 200 ou 150 metros. Como é que ele receberia esses disparos inclinados, jurado, se ele não tivesse indo para cima? Isso o parecer do doutor está dizendo. O corpo está falando
As lesões estão nos contando. E as contradições do William estão dizendo que ele não viu aquilo que ele disse que viu. Se o sujeito está sendo atirado, a primeira coisa que ele vai fazer, se ele não estiver atacando. Ou assim ou assim. Por isso que em alguns casos nós temos lesões nas regiões palmares ou dorsais da mão. O que nós temos nesse caso? Nada. As 4 mãos sem nenhuma lesão. Contradições. Posição dos disparos. O Wilson parou e ameaçou retornar o seu trator quando o Maicon começou a atirar em Wilson. Ora, tá parado, tá retornando pro trator, tá avançando como diz o parecer do doutor. Não menciona tiro no chão. O William, 3 vezes de pé e 1 no chão, naquele primeiro depoimento que nós já vimos. O William, quando é ouvido de novo, ele já muda a versão. Vejam, vossas excelências. Agora só foi 1 disparo em pé e o pai dele já tinha caído. E ele continuou dando todos os outros disparos no chão. Tu visse ou visse um disparo ou mais um? Tá. No primeiro disparo, teu pai caiu já. Caiu. Aí, na sequência, o que aconteceu? Eu vi o primeiro disparo. Tá cortando do vídeo. Continua aí. Ele foi atirando. O teu pai caiu no chão. No chão, ele chegou bem pertinho e deu tiro na testa. Ué, se foi 1, por que só tem? Por que tem 3 orifícios? Agora é 1 disparo de pé. Antes eram 3. Vamos lá. Agora, quando ele é ouvido de novo, ele diz que não viu o disparo. Ele só ouviu. Primeiro já pegou teu pai. Eu tô aonde? Tu lembra? Não. Mais pra cima, mais pra baixo? Tu não lembra? Pode ser meu pai. Tá. Tu viu esse primeiro tiro? Tu escutou? Tu tava de costas? Depois do meu pai. Tá. Dentro do trator. Ele não viu o disparo. Aí ele é perguntado de novo. Tu viu o disparo? Eu escutei. Então tu não tava olhando quando aconteceu o disparo. É isso? Tu tava olhando para o outro lado. Pro trator, pra plantação, é isso? Estava olhando para o outro lado. Não viu. Ora, por que no primeiro depoimento diz que viu 3 e depois mais 1? Depois diz que não viu. E daí, depois o pai dele não fez mais nada. Não falou nada, ficou parado, só pedia para ele ir embora e não xingou. Meu pai nem mexeu, pai. Não, meu pai nem se mexeu quase. Então significa dizer que o Maicon atirou no seu pai por nada. Foi isso que aconteceu? O Maicon olhou pro seu pai e atirou nele, foi isso? Seu pai não falou nada e aconteceu essa fatalidade, foi isso? Meu pai só queria que ele fosse embora, daí o Maicon chamava meu pai no filme dele, que é. Meu pai só queria que ele fosse embora. E o Michael ficava chamando meu pai e meu tio de viado. A Simone já traz uma outra dinâmica. Diz que o disparo foi por cima do William. Aí então foi rápido, tia. Ele já pegou esse espingarda e já começou a atirar por cima de mim até. Ué, daí surge em plenário esse disparo aqui, ó. Pela primeira vez, Jurado Edilson. Primeira vez no desenho do doutor advogado. E daí surge em plenário também aquela cena que de um disparo que tinha sido testemunhado, viraram 3 no desenho animado do doutor promotor. E que ninguém falou em 3, mas no desenho tá ali, ó. 1, 2, 3. Por que 3? Porque tem 3 orifícios e a conta não fecharia, Jurado Edilson. E o William aqui no plenário, frente e lado. Vejam ali, ó. Aí tu tava de lado. Isso virou de frente. E virou de frente. E o teu pai? Meu pai tava assim. De lado. E virou de frente. Não, começou a tirar assim. Agora ele já viu de novo e o disparo foi de lado. Mas cadê a lesão do braço? Cadê a lesão de perna? Do lado esquerdo ali, que ele está dizendo onde começaram os disparos. E daí piora. Ele diz sobre a posição da arma durante os disparos. Assim, ó.
Quem atira assim, jurado, o disparo penetra o corpo de baixo para cima e não de cima para baixo, conforme o exame interno está nos mostrando. E é por isso que nós temos que analisar o exame interno da necropsia. E os dizeres? Ah, lembram lá do viado que ele diz? Ele diz que o Maicon chamou de viado. A Simone diz a mesma coisa, que o Maicon que provocou chamando de viado. Vem o Valdecir e diz o contrário. Vai embora, seu viado. O Wilson falou. Viado é você e o Cinco, que era eu. O Wilson falou. Não foi o Maicon, mas os outros falam diferente. O Valdecir em plenário confirma aquilo que ele disse. Diz que o Wilson falou, vai embora, seu viado, e depois teve o outro dizer. E a distância do trator? Primeiro era 10 metros. O delegado fala em 250 e o perito de local, ele não mediu, mas pelo menos está um pouco menos da metade do terreno. E o motivo? O delegado diz que é fútil, porque o conflito teria surgido porque o Wilson empurrava a terra sobre a linha divisória dos terrenos. Não, esse não é o motivo do homicídio, esse não é o motivo dos disparos, esse é o motivo dele ter ido até o trator. A denúncia já diz que é torpe, eles não se entendem. Por quê? Porque teriam disputas por terras de propriedade rural existentes entre o Wilson e os familiares. Isso aí já estava superado e não sou eu que digo, são os familiares dos Parisi. Gilmar, que Maicon e o William tinham um relacionamento bom, tanto que o William era afilhado de Maicon. Gilmar de novo, Maicon mantinha contato com ele, Maicon crismou o William. Mas o Maicon não tinha contato com eles ali, porque daí até ele crismou o William. O Gilmar, que 2 a 3 anos antes, o Wilson e João Antônio discutiram sobre os limites. Um agrimensor esteve no local. Maicon e o Wilson não brigaram mais. E vem aqui dizer que aquele dia esses disparos foram efetuados por causa de disputa de terra? Pelo amor de Deus, jurado. O próprio William diz o quê? Já estava tudo resolvido há 2 anos. O Valdecir, as famílias vinham se respeitando e nenhum novo desentendimento ocorreu. A prova toda caminha nesse sentido. Por que sustentam que aquilo aconteceu em razão de briga de terra? Pelo amor de Deus, a Simone, desde então não existiu mais nenhuma discussão ou desentendimento por conta da divisa. E qual foi o motivo da discussão? Não dos disparos, Jurado Carlos. Aquilo ali, ó. Que o assistente diz, qualquer coisa vira motivo de discussão. Saiu da boca do advogado. Quem que provocou essa qualquer coisa? Foram eles? Foram eles? Quem que jogou mata nativa lá? Foi o Wilson ou o Valdecir. E ele desceu lá para perguntar, normal. Doutor Daledoni, durante o júri, várias vezes falou, meu, tira o papel aqui da minha mesa, esse espaço é meu. Agora, ele tinha que voltar no carro, deixar a arma para descer lá, para falar com pessoas que tinham convivência com ele. É lógico que não, ele não esperava ser atacado, Jurado Carlos. Ele não esperava que viessem para cima dele. Ele não esperava que o Wilson saísse lá daquela região de mata e andasse 250 metros atrás dele. Isso está provado dentro dos autos. O motivo da discussão eram as galhadas empurradas para o terreno. É o próprio Gilmar. O Gilmar, para mim, é muito importante, que é esposo da Simone, que veio aqui em plenário. Eu entendi lá que eu acho que foi o motivo que eles estavam empurrando as beiras do mato e pegaram as galhadas em cima do terreno do pai, no caso. O motivo da discussão, e não o motivo dos disparos. O motivo dos disparos está aqui, ó. O motivo dos disparos foi porque ele avançou, foi porque ele foi para cima. E o exame médico legal comprova. E a surpresa que Vossas Excelências votarão terá um quesito, que é a surpresa, que diz o seguinte, que ele dificultou a defesa da vítima, valendo anotar que também foi impedida a defesa da vítima. Por quê? O denunciado, com a vítima já caída ao solo, alvejada por disparos de arma de fogo, desferiu um disparo na cabeça da vítima a curta distância. Ora, não eram 3? Por que a denúncia só diz 1? Não tem 3 ali no exame? A curta distância? Por que a denúncia está dizendo 1? Um disparo na cabeça. Porque a denúncia pegou o que? O depoimento do William, transcreveu e colocou 1. E daí ficou o quê? Contraditório.
até a peça da acusação não encontra sentido com a prova médico-legal. E quando nós temos assim, jurados, Francisco, jurado Carlos, jurado Giane, Vossa Excelência já foram jurados. Esse recheio de dúvidas, de contradições, o jurado absolve o acusado. Existe um princípio chamado indubio pro réu. Na dúvida, se absolve. E aqui não se tem dúvida, se tem a prova de que a dinâmica ocorreu desse jeito, com os disparos penetrando de cima para baixo, e não de baixo para cima, como o William demonstrou aqui em plenário, naquela fotografia da arma de fogo. O homem, quando acuado, quando maltratado, ele investe contra o seu agressor. É o instinto de sobrevivência que prevalece. Legítima defesa muito mais sentida do que estudada. Mas temos aqui, sim, profundas doutrinas tratando desse direito sagrado, um direito natural. E que tem requisitos, sim. E que faça questão de explicar um a um as suas excelências. É importante que tenha, para se caracterizar a legítima defesa, uma injusta agressão. O uso moderado dos meios necessários. A direito seu ou de outrem. Legítima defesa própria e de terceiro. Eu enxergo que essa moça está na iminência de ser assaltada e eu vou defendê-la, legítima defesa de terceiro. E eu vou abater a pessoa que está atacando essa mulher, que está maltratando essa mulher. O injusto. Quem é que estava no injusto? Quem é que estava lá pegando o trator de lâmina e jogando Mata Atlântica no terreno do outro? Ele já foi condenado criminalmente porque suprimiu vegetação e a defesa colocou para demonstrar. Porque para suas excelências julgarem, é preciso saber da atitude, porque senão vem essa alegação. E quem era Wilson? Ai, um senhor de 51 anos. Opa, eu nasci no dia 9/9/73, portanto 51 na iminência de 52. E eu me sinto apto a enfrentar qualquer situação. O Renan tem 31. E eu me garanto, Carlos, com o Renan ali. Posso te dizer que eu enfrento ele bonitinho. E outra, nós estamos falando, vou subestimar um senhor de 51 anos. Não tem reação? Eu não tenho reação? Eu não consigo reagir? Eu não consigo pegar o Renan e falar, ô piada de bosta! Você está 17 anos comigo, rapaz? Seu merda, seu viado! Ele viu esse menino crescer. O menino tinha reverência com ele. O outro colono veio aqui, trabalhou na terra dele, ele falou, o que se deve a isso aqui? Mostra atitude. Quem é que estava no injusto? Maicon saiu caçar, patrulhando e caçando naquela vereda de mato e na roça dele. E o que ele encontrou? Ele encontrou a Mata Atlântica suprimida, levada na lâmina e jogada para o terreno dele. E o que acontece? É a minha empresa, a céu aberto, que se a Força Verde, a Polícia Ambiental, der uma batida, ele perde até o direito, interdita-se a área. É muito sério, é muito grave. Quem é que estava no injusto? Trabalhando, mas jogando vegetação e entulho na terra do outro, que não é só a terra. Ele não era um explorador, ele não era um incorporador, que hoje assim, né? Mas na minha época era corretor de imóveis, que estava ali com o terreno para fazer render. Tirava o pão de cada dia de toda a família ali naquela terra, terreno sagrado, terra sagrada. Eu não estou pedindo absurdo, e peço com veemência sim. E não é brilhantismo do advogado. É convicção e apoio na prova dos autos. Porque eu não entendi. Aí agora o desenho animado, não, olha, porque aqui, e aqui a representação ridícula, né? Ninguém falou que ele estava fazendo assim. Ninguém falou isso, excelência.
A posição de ataque, a defesa aprovou, ninguém está pedindo absurdo, jurado Carlos. Fácil é ser bom, difícil é ser justo. Ser justo é encarar. Por isso que eu disse, é promotor, é parte, não tem hierarquia nenhuma aqui. Eu sou promotor, ótimo. Então, analisa o exame de necropsia antes de denunciar. Porque ele colocou 3 qualificadoras. Uma o tribunal tirou. O senhor é parte aqui e como parte não tem essa hierarquia entre advogado e promotor. O jurado precisa saber. Suas excelências têm que dar um sonoro. Doutor, manda o delegado dar uma analisada ali, porque o sujeito está 3 anos na tranca, braba. E vem com essa história, não, fica um pouquinho. Por isso que eu falei para o advogado, então vá para lá, você é tão gostoso. Não estamos lidando com um acelerado, não estamos lidando com um assassino. Esse sujeito matou para não morrer. E aí vem pensar trechinho do tribunal. E a legítima defesa não diz assim, você tem que matar alguém. É para cessar a agressão. Jurado, eu tenho que cessar aquela agressão. O sujeito que se defende. E outra, não dá para medir com uma balancinha de Eurives. É a coisa pegando, é o instinto de sobrevivência prevalecendo. O homem, quando acuado, quando maltratado, ele investe contra o seu agressor. Ele investe contra quem está agredindo. Vai sobreviver quem reagir, quem tiver um instinto de sobrevivência maior. Quem é que estava no injusto? O sujeito tinha cometido crimes ali. E o que fala a lei? O injusto, o que é? Aquilo que é contrário ao direito. Aquilo que é contrário ao direito. Quem que estava no injusto? Por que você jogou aqui? O que é, seu viadinho? E vem para cima pegar uma arma. E outra, uma espingarda é o pior tipo de arma que se tem. Uma arma longa para se defender. Por quê, doutor Renan? Pega. E esse cara, que infelizmente faleceu, porque tinha uma personalidade agressiva, dava tombo numa pleiade enorme de pessoas, gostava de invadir terra, é o traço do quê? Do perfil dele, que a gente trouxe aqui. Agora não é, se traz o perfil é porque não é. Que qualificadora é essa? Que qualificadora é essa? Que motivo repugnante é esse? Motivo torpe é o marido que mata a mulher para ficar com a amante. É a filha que manda matar o pai para ficar com a herança. Motivo que causa nojo, repugnância. Esse é o motivo torpe. Não foi, não é e nunca será. Como é que eu vou aqui, ó? Aponta para mim aqui, só não aponta para o jurado. Aponta para mim aqui essa arma. Você acha que eu sou impetuoso, dá para ver na minha personalidade. Você acha que eu me apontou, ele foi para cima e daí? Ele nem esperava, porque o que ele ia fazer? Eu vou pegar. É a pior arma que tem, pega aqui, ó. Você pega essa arma aqui rápido, uma arma curta, o sujeito tem como se locomover. Quem é que criou a situação de risco? Quem é que pegou o trator, derrubou a Mata Atlântica, Sua Excelência, o promotor, que tem a doutora Gisele, com todo respeito sempre, digna promotora de justiça, que denunciou o sujeito. Ele fazia isso. Ele invadiu a outra terra, vários relatos para traçar o que é personalidade. Os protagonistas têm que ser o quê? Demonstrados. Eu não esperava coisa diferente do Daledona. Eu honro os meus honorários. Excelências, isso aqui está deixando o advogado rico. Porque continua. É preciso dar uma solução. Uma solução. Estamos aqui para resolver um problema. Ele já ficou 3 anos encarcerado. Ele não é um bandido. Ele se defendeu. Andou muito mal, Wilson. Criou as coordenadas da sua própria vitimização. Quem atraiu o Michael para isso? Resolvia tudo no peitaço. O que eu combinei é isso, mas o que tá pago para você é isso aqui, cala a boca e vai embora. Vai nessa, meu. Te adianta. O que é isso? Ah, mas precisava matar, mas ninguém queria matar. Agora, ninguém quer matar, mas ninguém quer morrer. Olha lá, artigo 121, matar alguém. Aí a lei diz, não estou inventando, sabe? É importante que o jurado entenda isso. Sabe, jurada Paula, é bem importante isso.
Injustiça contra um, ameaça contra todos. Olha lá, ó. Se o agente é aquele que pratica ação, comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. É uma alternativa que a defesa viabiliza ao cidadão jurado. Motivo torpe não existiu, excelência. Meio que impossibilitou a defesa, que pegou de surpresa. E o motivo é muito claro, o doutor Renan vai trabalhar essas duas qualificadoras, eu vou aqui demonstrar, eu estou demonstrando na lei. Não abrir um código, não abrir uma doutrina, vem com aquele desenho animado. Aquilo ali é só para isso aqui, ó, para encher o bolso. 2 milhões, esse é o caso de 2 milhões. Infelizmente, nós temos que eviscerar as questões. Nem tudo que reluz é ouro. Justiça se faz desse jeito, ela é incômoda, ela não é confortável para ninguém, mas é justo. Tem lei, tem doutrina, tem caso específico, tem apoio na prova pericial. A médica legista tinha que mentir quando ela disse cientificamente que ele estava investido contra. Aí o seu João... Levanta, seu João, levanta, por gentileza. Esse homem aqui, ó, que só fez trabalhar na vida, que educou dignamente os seus filhos, ele, que nunca deu pialo em ninguém, nunca deu um cheque sem fundo, que abriu aquela estrada no facão, ele vai suportar isso aí de um cara que criou o risco? Perdoa a indignação, jurado. O dia que eu perder essa minha indignação, eu pego essa beca, deixo na porta do tribunal e nunca mais eu volto para lá. Eu nunca mais eu volto. Eu amo isso aqui que eu faço. Mas isso fico indignado. Porque isso é conversa fiada. Ainda bem que nós temos o povo. Pessoas com experiência de vida. Pessoas que vão dar um sonoro não. E um sonoro, doutor Juliano, dá uma analisada, porque ele tem poder requisitório, isso é um poder extremo. Requisito que aguarde-se o exame de necropsia e vou quesitar isso e isso. Sabe por quê? Porque se o senhor tiver um filho numa situação dessa, vai querer um negócio de qualquer jeito? E o seu filho brada e diz, pai, eu não matei, pai. Eu me defendi, pai. É para isso que nós temos uma sociedade. A sociedade precisa ser justa. E o exame não mudou nada, doutor. Na tua cabeça, que tu sabe interpretar medicina legal, não está nem aí, né? Tudo passa. Tudo passa, né? Ou não passa? Ou não passa? Ou não passa? Não tocou na prova pericial? Fez uma salada aí? Que é isso? Servidor público tem que ir lá trabalhar. Tem que pegar o delegado de polícia e fazer trabalhar. Direito, o que aconteceu? Eles são os piores homens do mundo? Claro que não. Baita de um cara. Respeito, mas não concordo e vou para cima mesmo. Tecnicamente, juridicamente, legalmente. E sabe disso. Ele diz agora, na versão do Ministério Público, que o projetil pode ter ido de cima para baixo porque ele pode ter atingido algum órgão e ter desviado. É isso que ele sustentou. Pera lá. Não, na dinâmica de disparo, o senhor falou isso. Então, o do queixo modificou. O E7 deve ter modificado também e o E8 também, Jurado Paulo. Essa é a versão dele, para ter o disparo de cima para baixo. Só que Vossas Excelências têm o exame interno. Todos os órgãos que perfuraram são tecidos moles e não ósseos. Tecido mole não desvia projétil, doutor promotor. Vamos lá, doutor. Contusão de pulmão direito. Tecido mole, Jurado Paulo. Não desvia projétil. Ferida pérfuro-contusa transfixante em diafragma. Também não desvia projétil. Transfixante de fígado, tecido mole também, Jurado Francisco, também não desvia projétil. E rim direito,
Tecido mole também. Também não desvia projétil. E daí seria muita coincidência, né? Desviaria os dois do peito, o do queixo, o do pescoço. Porque nós vimos. O exame fala por si só. Vamos lá. Vamos analisar de novo. A doutrina. Estudos de casos em balística. Se os mortos falassem, os vivos não mentiriam. E por isso que a gente sempre fala que o corpo fala. Fala porque as lesões falam. A medicina estuda trajeto e trajetória, dinâmica do atirado e do atirador. Isso é fundamental para que se estude a dinâmica. O trajeto que o projétil percorre no interior do corpo de uma vítima tem sempre relação direta com a atitude ou posição da vítima na hora do tiro em relação à linha trajetória. E está lá o desenho. Dependendo do corpo da vítima, se ela estava atacando, o projétil vai penetrar e vai ter um trajeto, que é o caminho percorrido dentro do corpo. Vamos lá. Nós já vimos aqui. O E1, o E2 e o E3 é aquele que tem zona de tatuagem. Que segundo o Maicon, quando ele foi para cima, investiu contra ele, tentando pegar aquela arma e indo em direção a ele, é a região mais próxima do cano da arma de fogo. Conforme o desenho do livro. Isso é muito importante. Vossa Excelência estão com o exame na mão que o doutor promotor entregou. Os únicos orifícios que tem zona de tatuagem são esses da cabeça. O doutor promotor sustentou a qualificadora, mudou, com base no orifício parietal agora. Só que esse orifício. Como? Diga, como se... Eu vou mostrar. Esse orifício, que ele diz agora que a qualificadora seria desse orifício e não mais os da testa. Isso. Esse orifício não está escrito ali zona de tatuagem, então não tem curta distância. E na denúncia está escrito curta distância. Então não é o orifício da região parietal, doutor promotor. Mas vamos lá. Prosseguindo aqui para a prova pericial. 1, 2 e 3. O 5 e o 6. Entrada, saída. Conforme o desenho. O 6 é aquele do pescoço, que Vossas Excelências têm ali no exame. Virou o corpo para trás, ele foi encontrado e retirado, que é aquele X na parte de trás que Vossas Excelências têm no diagrama. Então a entrada está num plano superior e a retirada do projétil está num plano inferior. Então, de cima para baixo. Só se desviou também. Mas vamos seguir. O E7 é o do tórax. Entrou no peito e foi recuperado na parede torácica inferior, da parte de trás. Entrou na região anterior, que é a parte da frente do corpo humano, e foi encontrado na região inferior, que é a parte de trás do corpo humano. E o 8, que deve ter desviado, segundo o doutor promotor, entrou no tórax, cavidade torácica, cima do diafragma, e foi encontrado lá embaixo no rim. Vamos lá. O parecer do doutor, que agora foi abandonado, eles abandonaram o parecer. O parecerista, diz exatamente aquilo que nós sempre sustentamos. Este se deu com Wilson estando em pé, com o corpo ligeiramente inclinado para frente a frente para Maicon. O que ele está dizendo aqui? Que o disparo foi frente a frente. O que o Maicon falou? Que o disparo foi frente a frente e que ele estava investindo contra ele. E quem investe, inclina o corpo. Vamos ver o que o parecerista coloca? O corpo estava inclinado. Opa! Se ele estava na boa, tranquilão, caminhando no campo, o Valdeci chegou até a dizer que naquela caminhada ele estava rastelando, pegando galhos. Por que ele estava inclinado? Mas tem mais. No quarto, ele diz que já está bastante inclinado. O que é isso se não é ataque?
O que é isso se não é a comprovação médica, pericial da versão do acusado? E daí muda de novo o jurado Edilson. Agora ele sustentou com base na animação gráfica computadorizada. Vossas Excelências ouviram. Em 15 minutos, apaga tudo, vou ficar com a minha animação. Os senhores lembram quando o William, que é quem estava lá, era perguntado sobre o desenho animado? Ele falou, não, isso não aconteceu desse jeito. Isso também não aconteceu desse jeito. Isso não foi assim. E vem usar disso para pedir a condenação. Onde a própria pessoa que estava lá diz, tá errado, doutor advogado. Esse vídeo não corresponde. É tirar todo mundo para idiota. Cada arma tem uma identidade. Olha o número dela aqui, ó. E esse número estava no documento dele, no nome dele. E ele estava na terra dele, quando aquele injusto aconteceu. E daí você não pode usar a tua arma de fogo? Eu não sei em que mundo a gente vive. A lei é clara. No seu domicílio ou no seu trabalho. No Porto de Areia dele? No seu domicílio ou no seu trabalho. Então, quando Vossas Excelências forem indagados, se o jurado absolve o acusado com relação à arma de fogo, era exigível outra conduta? Um homem do campo, que nasceu no campo, que tinha em si a sua única atividade, colocar suas mãos na lavoura para o seu ganha-pão. Então, quando Vossas Excelências forem indagados sobre a questão do armamento, se o jurado absolve o acusado, era inexigível outra conduta. Absolvam com relação a esse armamento. Era um armamento regular, não era aquele armamento raspado, igual Vossas Excelências estão acostumados a ver nos julgamentos que Vossas Excelências com certeza já participaram. Pessoas que suprimem a identidade, pessoas que escamoteiam, pessoas que se escondem para cometer crime. Foi com a cara limpa, com o carro dele, na terra dele. Clemência pelo porte ilegal de arma de fogo. Suas Excelências podem, por clemência, absolver. Podem até, por clemência, absolver por tudo que aconteceu. Estamos aqui para resolver problemas. Excelências, eu quero finalizar essa defesa e dizendo a todos da família, todos envolvidos nessa tragédia, Cristo, quando foi crucificado, 7 foram suas palavras. Perdoem. Perdoem. Eles não sabem o que fazem. Em nome da lei. Aos pés da cruz. Em uma civilização em que um homem como esse for condenado nos termos em que pede o Ministério Público, nós estaremos com essa comunidade em vias de dissolução, por faltar 2 qualidades básicas: moralidade e justiça. Em nome da lei, senhores do júri, e aos pés da cruz, absolvam esse homem e deem a cada um o que é seu. Ele já teve carrascos demais. Ele já ficou 3 anos preso. Infelizmente, a vítima traçou as coordenadas da sua própria vitimização. Ele foi o artífice do seu próprio extermínio. Justiça.